Vamos abrir a palavra do Senhor lá para Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, e hoje vamos meditar no versículo 19. Estamos ainda continuando aí o nosso, praticamente, o nosso estudo sobre maturidade cristã, né, envolvendo ali desde o versículo 15 de Efésios, capítulo 5, até o versículo 21. Então a gente está quase no meio aí desse estudo, e hoje nós vamos ver mais uma pílula da maturidade cristã. O tema é Pílulas da Maturidade Cristã. E hoje nós vamos ver a quinta pílula da maturidade cristã, que é a pílula do adorar de coração. Efésios 5, versículo 19, que diz assim: falando entre vós com salmos, e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nos colocamos neste momento para poder pedir a Tua orientação, a Tua condução, Deus, nesta palavra que será ministrada. Que assim o Seu nome seja glorificado e honrado, e assim, Senhor, possamos sair daqui compreendendo a importância da adoração. Da adoração, não uma adoração qualquer de boca, cantando como a gente quer, da maneira como a gente quer, da forma como a gente quer, mas cantando de todo o coração, vindo exatamente dentro das Tuas Escrituras, os princípios e as bases dessa adoração. Nos concentra, nos traz à mente, à nossa memória, isso que nós vamos ouvir hoje. No nome de Cristo Jesus. Amém. Essa é a quinta pílula da maturidade cristã, adorar a Deus de coração. E essa é uma das atitudes ali que vem com o efeito, né, do encher do Espírito. Então, se você olha ali o versículo 18, você percebe: e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aí a continuidade é que você, sendo cheio do Espírito, como falamos no culto anterior, né, no nosso domingo passado, ele descreve ali o que acontece quando alguém, como um crente, tem como efeito o encher do Espírito Santo na sua vida. Ele não vai sair por aí rodopiando, ficando maluco, né, pulando, saindo. Isso não é o encher do Espírito Santo. Nós falamos que o encher do Espírito Santo tem muito a ver com o quê? Com o domínio, com o controle do Espírito Santo, que o Espírito de Deus tem sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas ações. Então é muito mais do que, ou é totalmente o contrário do que muitas vezes a gente nota por aí por fora, em alguns locais, infelizmente, né? E esse encher do Espírito Santo, ele vai ter alguns efeitos, que a partir do versículo 19, eles vão... o apóstolo Paulo ele vai dizer. E um desses efeitos, que é o que a gente vai ver hoje, é exatamente esse, de uma adoração, de adorar com o coração, de a gente realmente adorar a Deus, do Espírito Santo nos controlar, ter o domínio sobre nossas ações e atitudes, para que possamos entregar a Deus uma adoração digna do Senhor, né? Digna do nosso Senhor Deus. E aí, irmãos, como nós vemos, a adoração não é apenas expressa numa forma de música, né? Às vezes a gente pensa que a adoração envolve música, cantar, né? Isso é sim adoração, mas a adoração vai muito mais além do que isso. Até parado você pode adorar a Deus, né? Não parado no sentido parado, né, como uma estátua, mas parado, meditando nas coisas de Deus, orando ao Senhor, né? Refletindo naquilo que Deus tem falado ao seu coração, nas situações que acontecem na sua vida, no qual você louva e agradece a Deus, até aquelas mais tristes e complicadas, né? E a questão é, por que então o apóstolo Paulo vai mencionar a adoração a Deus dentro dessa lista de maturidade cristã que ele está colocando aqui nos versículos de 15 a 21, como nós temos estudado? A questão vem do contexto da cultura grega, né? Lembra que a carta é para os Efésios, né? E eles estão numa cidade chamada Éfeso.
E essa cidade chamada Éfeso era uma cidade ali, onde hoje é a Turquia, mas muito próxima da Grécia, e onde tinha muita influência da cultura grega, porque era a língua que eles falavam, né? Era o grego. E acontece que aquela cultura, né, dava muita importância nas questões das artes, música, teatro, poesia. É tanto que a gente tem, né, uma influência muito grande até da língua grega em nossa língua portuguesa, né? Por conta exatamente de que a cultura grega, a cultura de línguas, né, de artes, ela realmente veio, ela teve uma influência significativa para esse lado do mundo, né, chamado Ocidente. E a música para os gregos tinha um lugar importantíssimo. Primeiro, porque a música para os gregos era uma música que tinha a ver com adoração aos deuses gregos. Primeiramente era isso. A música era parte de uma palavrinha grega que era chamada de megalé, ou megala, ou que nós conhecemos como magnificar, que é o quê? Que é o fato de engrandecer e louvar a alguém. Então, os gregos eles faziam essas festas chamadas megalé, e essas festas do quais eles cultuavam aos deuses, eles cultuavam enaltecendo e louvando aos deuses deles, né? Então a música, em primeiro lugar, para os gregos tinha a ver com uma adoração aos deuses. Depois, a música ela tinha a ver com a cultura pública, ou seja, a música tinha o seu sentido cultural por meio de competições musicais. Então eles faziam competições musicais, eles faziam competições também poéticas e teatrais. Então eles utilizavam a música nesse sentido também, de poder trazer, de certa maneira, jogos e competições, né? Era como se fosse um esporte, né? E, em terceiro lugar, também a música tinha papel na vida cotidiana daquele povo. Ou seja, como a gente também, né? Ela estava conectada a eventos do cotidiano, como o quê? Casamentos, banquetes, encontros sociais. No caso, você vai no casamento, você ouve aquela musiquinha, por aí vai. Você já sabe que é a entrada da noiva, né? Então, fazia parte também do cotidiano. E também, uma quarta utilidade que a música tinha para os gregos era a de atividades terapêuticas, né? Eles consideravam a música como um remédio para o corpo e para a alma. A música era tida como um curativo divino, né, para a alma, a vinda dos deuses, sobretudo para trazer alegria e paz ao coração, né? E hoje nós temos musicoterapia, né, e tantas outras coisas que a gente encontra da utilização das músicas, não todas as músicas, mas de algumas músicas específicas que têm uma frequência que acalma, né? Então, para os gregos, todas as expressões artísticas estavam ligadas às divindades. Então, tudo, né? E Paulo exatamente tem que tratar disso com esses irmãos aqui em Éfeso. Por quê? Porque Paulo tinha que ensinar também esses irmãos nessa área. Uma vez que eles estavam enraizados nessa cultura grega, que também influenciava, a música influenciava a vida deles, ele tinha que ensinar a adoração correta a Deus. Lembra? Paulo, ele é um judeu, né? Também gentil, mas ele é um judeu, então ele entende a adoração a Deus. Ele compreende, porque ele nasceu no lar em que se adorava a Deus. Mas nós temos aqui irmãos de Éfeso, de uma outra cultura, que não entendem a adoração a Deus. Então ele tem que parar um pouco e explicar, e mostrar para esses irmãos como é essa adoração a Deus, que é totalmente diferente da adoração que eles estavam acostumados a fazer com aquelas músicas ali dentro da cultura deles, né? E na própria mitologia grega, conta-se, né, que uma deusa, a deusa da memória, chamada Mnemosine, o nome dela, se casou com Zeus, né? E Zeus tinha várias mulheres, né? E essa era uma das mulheres de Zeus. E eles tiveram 9 filhas, tá? Na mitologia, não aconteceu, tá? Só para a gente poder entender a cultura deles. Das quais eram chamadas de musas. Essas 9 filhas eram chamadas de musas. E as musas eram seres divinos que detinham domínio sobre 9 artes. Inspiravam os homens a agradarem os deuses dos Olímpicos com essas artes, né? E essas artes eram
a poesia épica, a história, a poesia amorosa, a poesia lírica, que é a música, a tragédia, que é uma peça teatral, não é a tragédia como a gente conhece da palavra, né? Hinos sacros, comédia, dança e astronomia. Então eles tinham essas 9 artes que cada uma dessas filhas era como se fosse a deusa dessas artes. E aí, estas artes, dessas musas, né, eram chamadas de música. Então, a nossa palavra música é literalmente, no grego, arte da música. Arte das musas. Né? As artes das musas. É chamada música. Né? E, claro, a gente utiliza hoje a palavra música só para se referir à música cantada. Mas quando falava de música para o grego, ele entendia como o quê? Como poesia, como teatro, como astronomia até, como dança, comédia. Então, envolvia tudo isso para o grego. E sabendo então agora desse contexto, que você compreende isso, aí você pode entrar no versículo 19 e entender por que Paulo está falando o que ele está falando aqui no versículo 19. Né? Porque Paulo, um gentil, né, judeu, gentil, mas bem familiarizado com a adoração a Deus, ele tinha que falar isso para aqueles irmãos ali daquela cultura grega, que não tinham esse conhecimento a respeito da adoração correta. Porque Paulo, em outras palavras, estava dizendo, assim como os gregos utilizam as suas músicas para engrandecerem e adorarem aos falsos deuses, assim vocês precisam adorar e expressar a esse Deus com a mais alta adoração que vocês podem ter em seus corações. E muito mais além, porque o seu Deus não é um Deus falso, é um Deus verdadeiro. Assim como a música para os gregos estava em tudo na vida deles, assim também Paulo está falando, olha, vocês também. É para vocês, se é para pegar um exemplo bom, pega esse exemplo, só que troca os deuses e coloca agora o Deus verdadeiro, ao Senhor. Né? Ele vai dizer ali depois no verso 19, louvando, né, entoando e louvando ao Senhor de coração. Né? E a gente vai entender o que é coração aqui, quando ele fala. Tá bom? Então o alvo de Paulo aqui é mostrar que um coração cheio do Espírito Santo, portanto maduro, equilibrado, adora ao Senhor do modo devido, expressando nas mais diversas ações da vida um louvor que enaltece a pessoa de Deus. O alvo do nosso louvor é enaltecer o nome de Deus. E ao enaltecer o nome de Deus, a minha alma se satisfaz na adoração. As pessoas vão ao contrário, né? Eu vou ouvir um louvor para me sentir bem. Eu vou ouvir um louvor para me sentir bem. Tudo bem, o louvor faz isso, né? A música faz isso. Só que a questão é, o alvo principal pelo qual eu ouço uma música, ou eu canto qualquer música a Deus, não é para que eu me sinta bem. É para que eu adore a Deus. E ao adorar a Deus, eu sou beneficiado. Porque o Senhor me completa, me satisfaz nessa adoração. Então é isso. Então o Senhor Jesus nos diz isso, diz a respeito dos requisitos para os seus adoradores lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4, 24. Você pode abrir a sua Bíblia lá, abre lá, para João 4, 24. Esse versículo que vocês nem precisam abrir, mas que vocês já conhecem de cor, eu sei. João 4, 24. Se eu começar a falar aqui, vocês nem vão precisar abrir a Bíblia, Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores... Pronto, nem precisei completar, tá vendo? O adorem em espírito e em verdade. Ou seja, o que é isso, adorar em espírito e em verdade? O MacArthur, um pastor, ele vai descrever que a adoração em espírito e em verdade, a palavra espírito não se refere ao Espírito Santo, tá? Porque não é o Espírito Santo aí, está em minúsculo, mas sim ao espírito humano. Jesus está dizendo que a pessoa deve adorar não externamente, que era aquela questão que ele está conversando com a mulher samaritana, Alguns falam que tem que adorar lá em Jerusalém, outros falam que tem que adorar aqui. Jesus, não tem esse negócio de adorar aqui ou lá, onde é o mais santo, onde... Não. A questão é, que Jesus está falando, não é a parte externa que envolve da adoração. Se você está adorando no templo em Jerusalém ou aqui em Samaria, onde eu estou. Mas interiormente, em espírito, com uma atitude correta do coração. O que Cristo está falando para ela, eu quero que você me adore com uma atitude correta, com um espírito correto, com algo que é correto. Já em verdade, diz respeito à adoração a Deus, ou que a adoração a Deus consiste com a Escritura, e é centrada na pessoa
de Jesus Cristo, revelado por Deus Pai. Então, em espírito se refere com uma atitude correta e em verdade, diz respeito àquilo que eu canto, eu adoro a Deus, tem que apontar para uma verdade, para algo que é correto, para uma teologia correta. Ou seja, o que significa adorar em espírito e em verdade? Adorar com uma atitude correta e adorar com uma teologia correta. As duas coisas têm que estar envolvidas. Eu não posso ter uma atitude correta e cantar uma mentira. Como também eu não posso cantar o quê? Uma verdade, sendo que a minha atitude é só para me aparecer aqui na frente. Então eu tenho que ter as duas coisas conectadas. Então, é exatamente o que a gente vê hoje, né? Na música cristã, evangélica, gospel, né? A gente está vendo exatamente um caminho totalmente diferente, né? Nos últimos dias. Pessoas estão produzindo músicas com atitudes e teologia errada, músicas onde o homem é o centro da adoração, que eles visam expor mais a sua imagem, né, do que apresentando serem adoradores em primeira instância, e se mostram não como cristãos que estão ali para ministrar, mas como o quê? Profissionais da música. Para eles é um trabalho qualquer, cantar. Né? É tanto que até alguns estão chamando até as pessoas do mundo para cantar junto com eles, para fazer associação musical, né? Porque o alvo não é adorar, irmãos, o alvo é dinheiro. É isso, é dinheiro. E alguns exemplos, eu trouxe aqui alguns exemplos de músicas com teologias erradas, mas tem muitas, eu só trouxe duas porque o nosso alvo não é ficar falando disso, mas é exatamente trazer a vocês essa compreensão de que vocês devem ficar atentos a isso, né? Alguns exemplos, tem uma música lá em 2003, olha quanto tempo tem, 19 anos, né? 2003, que dizia assim: restitui, quero de volta o que é meu. Quem já cantou essa música aí? É? Restitui, quero de volta o que é meu. Aí você vai lá em Jó 1:21, diz o quê? Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Quando Jó perde tudo, você não vê Jó: Senhor, restitui, me dá o que é meu, Senhor. Você não vê Jó fazendo isso. Você vê Jó fazendo o quê? É Deus, é dele. Até eu, esse pó aqui que vai voltar à terra, é dele. Então para que eu vou ficar falando restitui, quero de volta o que é meu, se nada é meu? Nu eu saí do ventre da minha mãe e eu vou voltar nu para o ventre da minha mãe, né? Eu nasci sem nada, mas como crentes hoje a gente pode dizer: eu vou morrer com tudo, né? Por quê? Não porque eu não vou levar nada daqui, mas porque eu vou levar comigo a vida eterna, que é o tudo, né? E isso assim a gente pode dizer que nu, né? Nu a gente sai do ventre, mas a gente não vai voltar tão nu assim, né? A gente vai voltar para um corpo muito melhor do que esse, na eternidade. Isso, sem dúvida. Outra música, essa é mais moderna, tem mais ou menos aí 11 anos. Diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre. Não desiste não, e tem a fé de Abraão. Já ouviu essa música? Não morrerei. Pronto. Você vai lá em Hebreus. Abre lá em Hebreus 11:8. Vamos ver essa fé de Abraão. Vamos descobrir o que diz a fé de Abraão lá, né? Hebreus 11:8. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Beleza, Deus prometeu a terra, né? Prometeu o filho, prometeu uma prosperidade próspera, ok, perfeito, está lá em Gênesis isso, e aqui o autor de Hebreus falou. Aí ele vai descrever sobre os patriarcas, Jacó, Isaac, ele vai falar ali, e lá no versículo 13 de Hebreus 11, vai dizer o seguinte: todos estes, incluindo quem? Abraão, morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ué, e cadê o não morrerei, sem eu ter a promessa do Senhor se cumprir? E agora, como é que explica essa música? E o pior de tudo, é que ele fala que a fé é de Abraão, mas só que a fé de Abraão morreu. Que fé é essa? Sim, ele morreu crendo. Isso eu posso dizer. Eu posso morrer crendo,
Só que o Senhor não quis dar a Abraão a promessa, aos olhos dele, né? De fato, a promessa aconteceu, né? Veio o filho dele, Jacó, tem o povo de Israel, e por aí vai. Mas a questão é, a música está falando, não morrerei enquanto a promessa de Deus não se cumprir, ou seja, a promessa de Deus tem que me cumprir, para depois eu morrer. Só que no caso de Abraão não aconteceu isso, então não é uma verdade. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que Deus queira realizar coisas na minha vida, pode ser que Deus não queira. E novamente, eu não tenho a obrigação de dizer a Deus, por que tu me fizeste assim, Senhor? Por que não me deu isso, Senhor? Por que não me deu aquilo? Por que, irmãos? Porque eu sou o quê? Sou nada. Né? Eu sou alguém que Deus tirou do fundo do poço do pecado e me libertou, e para mim está suficiente isso. Isso está suficiente para a minha vida. Maior do que você ter qualquer coisa daqui de promessas físicas e humanas é a promessa que você já tem da vida eterna. Tem algo maior do que isso? Tem algo maior do que isso? Não tem. Por isso que, realmente, eu não morrerei porque a promessa já se cumpriu. Isso eu poderia cantar. Não morrerei porque a promessa já se cumpriu. Eu morri, eu sou salvo, beleza. Aí, sei lá, podia inventar qualquer outra coisa aqui, mas está errada essa letra. Então tem várias e várias músicas com letras assim. Só que a questão é como a gente pode identificar. E eu vou chegar no finalzinho e vou mostrar como a gente pode identificar. E alguns padrões também agora para a gente detectar algumas músicas, né, com atitudes e teologias incorretas. Né? Vou dar aqui alguns exemplos. Músicas em que utilizam o eu e o você do que Deus. Né? Usa mais o eu, mim, o eu, tudo para mim, tudo para eu, tudo, né? Usa essas coisas e Deus esquece. Músicas no qual Deus não aparece, ou em que o nome de Deus é trocado por você. Você me deu, você pode falar você me deu para qualquer pessoa. Né? Como também já existiu músicas de pessoas ditas cristãs que eles fizeram para Deus, colocando você, e as pessoas do mundo estavam usando aquela música como se fosse referido a qualquer pessoa. Uma namorada, um namorado, mas aquela música foi feita visando, né, a Deus. Né? Canções onde há um exagero de técnica vocal e repetições sem fim das mesmas frases, como se fossem mantras, né? Por aí vai. Então, você quando olha para essas músicas, você tem que ficar um pouco assim, com o pé atrás. Porque pode ser que aquilo ali não tem nada de adoração genuína. Porque a ênfase não está naquilo que está sendo pronunciado, na letra, como a gente vai ver aqui, na canção, naquilo que está sendo falado. Está mostrando só uma técnica, só, né, algo assim que atrai não o nosso espírito, mas a nossa carne, com um rótulo de adoração. Ou também canções onde a intensidade dos instrumentos é maior do que a voz daqueles que estão cantando, e que a gente não sabe, não reconhece o que a pessoa está cantando, que eu não sei. Né? Porque é tanta barulheira, Deus, Deus, que você não entende o que ela está cantando. Então pode ser que isso não seja uma adoração a Deus. A adoração a Deus exalta a Deus, ou a adoração que exalta a Deus, melhor, não começa na música, mas, né, porque a música é uma parte dela, mas a adoração a Deus, ou seja, a maneira como cantamos, ela é um reflexo do tipo de adoração que se passa em nosso coração, que é o alvo. É daqui que nasce a adoração a Deus. Né? Do mesmo modo, a maneira como nos preparamos para o culto, como nos vestimos para adorar a Deus na adoração pública do culto, a intensidade ou entusiasmo em que cantamos, tudo isso faz parte da nossa adoração a Deus. Né? Às vezes você pode estar vendo um cantor cantando coisas, verdades bíblicas, mas a pessoa está lá com um shortinho, né, mostrando mais a parte musculosa, né? E aí você diz assim, mas, né? Ou mostrando a aparência mais do que... Você fica assim. Por isso, adorar a Deus, irmãos, não pode ser de qualquer jeito. Desde a preparação para o culto até o seu término, porque a nossa adoração ao Senhor é também um tributo
a tudo que o Senhor é e tem feito por nós. É o que diz lá em Salmo 29. Abre lá, Salmo 29, 1 e 2. Vamos ler, vamos entender como é que o salmista enxerga a adoração a Deus, né? Como é que ele vai enxergar a adoração a Deus? Ele vai dizer lá, Salmo 29, 1 e 2. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Note que ele vai falar de adoração, ele só vai usar a palavra adoração uma vez, né? Mas ele vai falar o quê? Por 4 vezes a palavra, aliás, por 3 vezes a palavra tributai. Por quê? Porque a adoração a Deus é um tributo que eu dou a Deus. A adoração a Deus não é uma esmola. A adoração a Deus não é uma esmola. O tributo a Deus não é uma esmola do qual damos o resto, ou aquilo que não me faz tanta falta ou que eu quero dar. Uma esmola você faz isso, né? Alguém pede alguma coisa, eu vou dar aqui tanto para ele, né? Para ver se não me enche o saco, né? As pessoas fazem assim, né? A gente não, né? Espero que a gente não. Mas, tá? A gente não, a gente é outra, a gente ajuda, né? Querendo amar aquela pessoa, que ela conheça Cristo, mas as pessoas do mundo dão assim, uma esmola, toma aí, tá, pra não encher o saco. E dá, e a pessoa vai embora. A adoração a Deus não é assim, não é como esmola. A adoração a Deus é um tributo, ou seja, mas tributar a Deus é o que? É dedicar uma adoração que corresponda ao tamanho do seu ser. Tributar a Deus é isso. Adorar a Deus é esse tipo de tributo. É dedicar uma adoração que corresponda ao tamanho do seu ser. Por mais que nós, fracos e imperfeitos, não consigamos dar uma adoração a Deus digna de quem Ele é, nós sabemos disso, mas o máximo que a gente pode chegar para adorar a esse Deus, na beleza da sua santidade, observar a grandiosidade desse Deus, do que Ele tem feito na minha vida, do que Ele é na minha vida, do que Ele já fez na minha vida, né? Eu tenho que olhar para isso e tributar a Deus. Senhor, como é que eu posso te pagar tudo que o Senhor tem feito comigo? Salmo 29, 1 e 2, tributai a Deus. O quê? Uma adoração que é devida, que corresponde a Ele. É assim que você pode pagar a Ele, né? Claro, a gente não vai conseguir pagar a Deus nada, né? Não é comprado nada que Ele nos dá, mas a gente pode devolver um pouco fazendo isso, adorando de um modo que o engrandeça, né? E agora, retornando para Efésios 5,19, eu gostaria de expor aqui, para poder concluir, algumas características de como deve ser essa adoração de coração a Deus. Uma adoração genuína de coração a Deus. E aí no versículo 19, nós vamos ver o que Paulo vai nos dizer. Paulo vai nos dizer que, primeiramente, uma adoração, uma característica de uma adoração genuína, de uma adoração que aponta, né, para o coração, para adorar a Deus de todo o coração, é uma adoração em que fala com edificação sobre as coisas de Deus. Note que ele vai dizer no versículo 19, no começo, falando entre vós com salmos. Falando entre vós com salmos. A palavra grega aqui é a palavra lalel, que diz respeito a dizer, falar, proferir, expressar com palavras ou sons, né? E note que ele vai falar falando entre vós, ou seja, expressa o relacionamento na adoração do culto público, ou do relacionamento entre nós, irmãos. Nós devemos nos tratar falando o quê? Falando salmos, né? Não recitando salmos. Olha, eu olhei para o irmão Alain, bem-aventurado o homem. Não seria bem assim, tá? Mas falando salmos. E o que são salmos? Salmos, a tradução para a palavra salmos é louvores. Nós precisamos falar entre nós com louvores, né? Não com palavras torpes, né? Como vai dizer lá em Efésios também, mas Efésios 4, 29. Mas nós precisamos falar com louvores entre nós, né? Falar entre nós, né, com salmos, é isso, com louvores.
né? É o que? É apoiar, levantar, edificar a vida do meu irmão, instruir, exortar, motivar, né? Trazer a união, não é criticar, não é, mesmo que ele está errado, eu sei que ele está errado, mas é exortar com amor, né? É isso que quer dizer falando entre vós com salmos, com louvores, né? Levando aquele irmão a poder voltar-se para Deus, ou chegar mais perto de Deus. E é exatamente quando Paulo fala, né, sobre salmos, ele, claro, está vendo o modelo de salmos lá do Antigo Testamento, e que você nota aquele modelo de salmos, né? Quando você lê um salmo, você sente o quê? Quando eu leio o salmo, me sinto muito feliz, muito satisfeito, né? Tem salmos em que o meu coração está triste, estou apreensivo, inquieto, ansioso, e aí eu exatamente leio um salmo e aquilo me acalma. Imagine se um irmão fala comigo com esse tipo de salmo, né? Desse tipo, como se fosse um salmo. Eu vou me acalmar também, né? E Efésios 4:29, como eu mencionei, vai dizer: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Ou seja, não preciso falar torto direito a tantas coisas, né? Eu tenho que falar aquilo que é necessário. E assim transmita graça aos que ouvem. Então, esse deve ser o nosso tipo de falar, o que envolve a nossa adoração também. O falar envolve a nossa adoração, né? Falando entre vós com salmos, com a palavra de Deus, exalando a palavra de Deus, e não palavra ou qualquer outra coisa à toa. Mas também, uma outra característica desse louvor de coração é cantar com o coração sobre a pessoa de Deus. Cantar com o coração sobre a pessoa de Deus. E na sequência do versículo 19, nós temos ali, falando entre vós com salmos, e ele vai falar entoando. E aí, claro, tem o e louvando, né? A gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Entoando de coração ao Senhor hinos e cânticos espirituais. Ou seja, a palavra entoar é a palavra ador, no grego, que significa cantar, simplesmente cantar. Ou seja, cantar de coração, entoar de coração. E cantar de coração não é cantar de qualquer jeito, mas é cantar com... O que é coração? Intelecto, emoções e vontade. Ou seja, é um cantar equilibrado, né? Eu entendo que eu estou cantando, porque eu estou cantando com o meu intelecto, né? Eu canto com vontade, porque eu tenho essa afeição, esse desejo por cantar a Deus. E eu canto com as minhas emoções, né? Eu canto com as minhas emoções. Eu posso chorar, posso ficar alegre ao cantar, são emoções. E isso não está errado, porque eu estou cantando com o coração, né? Com a atitude correta, prestando um louvor a Deus, porque está tudo debaixo do domínio do Espírito Santo, né? Na minha vida. E aí eu consigo então, com esse cantar equilibrado, prestar uma adoração reverente a Deus. Uma adoração reverente a Deus, sabendo quem é o objeto da minha adoração, né? Salmo 138:1 vai exatamente dizer isso que eu acabei de falar, né? Render-te-ei graças, Senhor, Salmo 138, versículo 1, de todo o meu coração. E note, olha como ele vai render graças a Deus de todo o coração. Na presença dos poderosos, né, te cantarei louvores, prostrar-me-ei no teu santo templo. Ele reconhece que o templo é santo, reverência, e louvarei o teu nome. E por que ele está fazendo tudo isso? Porque ele entende o quê? Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Então o salmista, ele adora a Deus, ele rende graças a Deus, ele louva a Deus de todo o coração, ele canta louvores, e ele, para os poderosos, ou entre os poderosos, né, publicamente ele exalta a Deus. Por quê? Porque ele entende que esse Deus tem misericórdia, tem verdade, ele tem um nome acima de todo nome, tem uma palavra acima de tudo. Então ele entende quem é o objeto da sua adoração. Por isso que ele canta com o coração, com equilíbrio, sobre a pessoa de Deus.
entoando hinos e cânticos espirituais. E aqui existe uma diferença, né? Embora que alguns vão dizer que não tem talvez muita diferença entre hinos e cânticos espirituais, mas nos nossos dias a gente pode dizer que na música tem uma diferença entre hinos e cânticos, entre hinos e cânticos, e todos eles são espirituais, tá? Tanto os hinos como os cânticos. Os hinos, que são esses que a gente acaba cantando no nosso voz de melodia, eles dizem respeito a canções estrofadas. O que é isso, canções estrofadas? Canções que têm versos métricos. Você pode ver que todos os nossos hinos têm uma sequência. Se você sabe a primeira estrofe, você consegue cantar a segunda, você consegue cantar a terceira. Então, porque eles seguem uma sequência métrica. É isso que quer dizer um hino, né? Eles seguem uma sequência métrica. E que elogiavam os vários atributos de Deus. E os cânticos não é diferente dos hinos, só que o que muda? São músicas mais curtas, né? São tipo corinhos, ou pequenas citações feitas em cânticos para poder lembrar. A música também ela é muito boa para você decorar, né? Você decora muito facilmente ouvindo música. Então os cânticos seriam, e era muito usado entre a igreja primitiva, o formato de cântico para poder eles decorarem a declaração de fé deles, né? Aquilo que eles criam, o credo deles. Então eles usavam músicas para poder decorando aquilo ali. Por exemplo, lá no versículo 14 de Efésios 5, quando vai dizer o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Esse versículo aqui, muitos teólogos entendem que era uma música, né? Era uma música. Então, quando no meio do culto o pessoal estava dormindo, aí o pastor cantava: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. Né? Brincadeira. Mas era algo assim para lembrar trechos, palavras para que pudesse lembrar sobre a palavra de Deus. Tá bom? Mas o Guzik ele vai dizer o seguinte, que esta variedade, cânticos, hinos, né, sugere que Deus se deleita na adoração criativa e espontânea. O lugar mais importante para termos uma melodia para o Senhor, claro, é em nosso coração. Então, tanto hinos, tanto cânticos, qualquer coisa que você faça para Deus, poesia, você pode até mesmo escrever um salmo. Olha, ele não vai ser inspirado como o da Bíblia, né? Mas você pode tentar fazer um salmo a Deus, né? Tudo isso que você está fazendo realmente tem que ser de coração. Se não for, não é uma adoração genuína. E em último lugar, tocar com reverência para Deus. A palavra louvando, por incrível que pareça, você fala assim, louvando, mas o que tem a ver louvar com tocar? A palavra louvando aqui, ou louvar, é psalio, que quer dizer fazer vibrar, soar, tocar, louvar ao som ou com instrumento. Né? Ou seja, assim como cantar, o tocar também deve envolver o coração, louvando ou tocando a Deus de todo o coração, né? Tocando um instrumento de todo o coração ao Senhor, né? Ou de coração ao Senhor. Tocar a Deus, tocar para Deus, né? De coração, não é tocar a maneira do nosso coração, mas a maneira do coração de Deus. E Salmo 33, versículo 3 e 5, nos mostra exatamente o que é tocar ou fazer, né, vibrar sons dos instrumentos à maneira do coração de Deus. Salmo 33, versículos 3 a 5. O que se refere a tocar? Entoai-lhe um novo canto, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Irmãos, por que esse salmista ele toca com arte e com júbilo? Por quê? Porque tem um motivo, né? Ele está ali. Por quê? Porque a palavra do Senhor é o quê? É reta. Todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. Ele entende o objeto de quem ele está adorando. Ele entende que esse Deus é um Deus justo. Ele não é um Deus assim que eu posso brincar. Ele não é um Deus, meu amigão, né? Ele é um Deus que está acima de mim. É um Deus que é todo fiel. É um Deus que, por causa desse andar direito e correto dele, ele merece uma adoração que é correta também. Eu não posso dar qualquer coisa a Deus, né? Ou seja, uma adoração decente e ordeira e reverente. E se você pegar essa adoração que o pessoal dá a Deus aí,
por aí por fora, né? E você imagina, eu fico pensando, quando eu vejo aquele povo lá cantando as músicas, ei, pulando, e ei, adeus, e eu fico pensando nos anjos. Eu fico pensando, será que um anjo faria o que ele está fazendo diante de Deus? Já pensou? Quando você vai lá para Isaías, você vê os anjos ao redor do trono de Deus. Como? Né? Com 2 cobriam os olhos, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Né? Um anjo com 6 asas. Né? E eles estavam lá, com reverência, talvez calados, prostrados diante de Deus ali. Não cantando esse negócio, malucão por aí não, Deus! Não é esse, eu creio, com certeza, o tipo de adoração que a gente vai ver no céu. Não é esse. Com toda sinceridade, não é esse. Essa adoração parte de outra coisa, do coração, né? E sempre quando o pessoal vai pulando, estamos livres, né? Só que livres para andar na desgraça do pecado, né? Não livres para adorar a Deus, porque isso não é liberdade para adorar a Deus. Deus não pede isso. Deus é um Deus reverente, justo, né? É um Deus de decência e ordem, como Paulo fala. Olha, essa bagunça que está em Corinto aí, desse pessoal, para um pouquinho aí, olha, esse nosso Deus é um Deus de ordem e decência. Não é um Deus qualquer. Estão brincando com esse Deus. Por fim, irmãos, todos os verbos que nós acabamos de mencionar, falar, entoar e louvar, todos eles se referem a quê? A uma continuidade. Né? Louvando, cantando, né? Ou falando, entoando, louvando, a uma continuidade. Ou seja, na nossa vida inteira. Para que possamos ter uma adoração espírita em verdade, madura, nós precisamos exatamente que a palavra de Deus, e esse é o que é importantíssimo. Se você tem isso, você consegue detectar os problemas, né, nesses cânticos, nessas músicas, e até entender e melhorar a sua adoração a Deus. Nós precisamos da palavra de Deus entre nós, para que a gente possa entender tudo isso. Colossenses 3,16, eu só vou ler este versículo e nós já estamos finalizando. Colossenses 3, versículo 16. Abre lá. É o versículo que é a cópia, né, o xerox desse versículo de Efésios 5:19, perdão. Então, Colossenses 3:16, nós lemos assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Parece que Paulo copia de lá, né, joga para cá, só muda umas palavrinhas. Mas note, como é que eu vou louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais? Como é que eu vou ter isso tudo? Se primeiro tem que ter o quê? Habite Cristo ricamente, a palavra de Cristo ricamente em vós. Né? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Se a palavra de Cristo se você não tem Bíblia, se você não tem compreensão da Bíblia, você vai ouvir qualquer coisa, você vai achar que é adoração a Deus, e você vai dar glória a Deus, e vai estar compactuando com algo que é errado. Então, para um pouco, vê o que Deus está dizendo. Aquilo que você está ouvindo, procura saber se na Bíblia é aquilo mesmo. Né? E vai entendendo. Porque a adoração também é algo que mostra a nossa maturidade. A adoração condizente aos parâmetros bíblicos é um reflexo de que estamos cheios do Espírito, portanto maduros. Quando estivermos cheios do Espírito, teremos no coração o desejo mais profundo de adorar a Deus. Então você precisa disso. A palavra de Cristo, do encher do Espírito Santo na sua vida, para que você possa, eu e você, nós, adorarmos genuinamente a Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos porque ela nos ensina, Senhor, a como não termos a atitude e nem a teologia incorreta para adorar a Ti. Nos ensina a adorar a Ti em espírito e em verdade. E que realmente, Deus, em nosso coração possamos fazer essa avaliação.
realmente não só cantar ou de uma forma qualquer, ou ouvir qualquer música só porque está na moda, mas realmente ouvir Deus e cantar louvor que adora-te, louvor que adora-te, que engrandece o teu nome, que é condizente, que tem como reflexo a grandeza do teu ser. Eu oro isso, Deus, na minha própria vida também. Que o Senhor me ensine nessa área também. No nome de Cristo Jesus. Amém.